Olá, boa noite. Eu sou a Juliana, estudante de Pedagogia da Uninove, e estou aqui com a Narla, e vamos tirar algumas dúvidas sobre as creches. Nós, como futuros pedagogos, sabemos que as creches não servem apenas para os pais que não conseguem ficar em casa com os filhos, mas você poderia nos dizer a sua opinião sobre a importância dessas escolas? Na minha opinião, a importância da creche é seu grande impacto no desenvolvimento da criança, deixando explícito o foco no desenvolvimento da linguagem e do desenvolvimento motor. Podemos colocar em evidência a introdução alimentar. Na creche em que eu trabalho é um bairro bem humilde. Lá as crianças tomam café, almoçam, lancham e jantam. Muitas delas não têm o que comer em casa e vão para a escola mais para isso. Tem criança que come apenas o arroz com medo de experimentar a mistura porque não tem em casa. E outras comem somente a mistura justamente por só terem arroz em seus lares. Outro ponto que podemos destacar é que, como elas passam mais tempo na escola, é possível notarmos certos aspectos, desde doenças como resfriados, até autismo, hiperatividade, entre outras. A gente consegue então prevenir ou até mesmo começar um tratamento mais cedo para que não se torne algo tardio. É possível também notarmos violência doméstica, abusos, criminalidade através de ações, falas e até mesmo desenho de nossas crianças. E muita gente que não vê essa importância na creche usa como argumento que as crianças apenas brincam e não aprendem. Mas você concorda que o brincar também é uma forma de aprendizado? Com certeza. Através das brincadeiras, as crianças aprendem a ter imaginação, praticam trabalho em grupo, aprendem a lidar com seus sentimentos, resoluções de problemas, gerar confiança, habilidades essenciais, habilidades cognitivas, etc. E falando sobre os pais, você vê a importância da parceria entre a escola e a família nessa etapa? Claro, um exemplo que eu posso citar que é importantíssimo a ajuda da família é no desfraude. Não é possível realizar o desfraude com uma criança que não tem o hábito da mãe sentá-la no vaso ou que os pais não têm paciência em ajudá-la. Aí a criança irá ter trauma, irá ter insegurança e não vai ter continuidade com esse trabalho feito na escola. Tudo depende da família. Essa aproximação de família com a escola gera uma grande possibilidade de qualidade de vida no progresso das crianças. Sabemos então que a família também é importante no bom funcionamento dos pequenos na creche, mas qual é o papel do profissional da educação infantil? O papel do profissional da educação infantil é ter um olhar mais sensível às crianças, é saber escutar com atenção, interpretar cada fala e ação. Também ajudam na aprendizagem, no conhecimento de mundo, auxiliando as crianças a se desenvolverem, cada uma em seu tempo, tudo em forma de brincadeiras, divertida e fácil. Então sabemos que, além de tudo, precisa ser um bom profissional, mas você concorda que a formação docente para a atuação tem um grande valor? Sim, gostar de criança é um sentimento muito fácil de se ter. Elas com a pureza, a inocência, ganham a gente de uma forma muito especial. Porém, para lidar com elas, é preciso paciência e, o mais importante, conhecimento. A primeira infância é a fase mais importante do ser humano. É onde ela começa a criação de seu caráter, descobre o mundo, e é a partir daí que ela começa a se tornar um adulto equilibrado e saudável. Qualquer passo em falso com essa criança, né, nessa etapa da vida, pode acarretar em algum problema futuro, como, por exemplo, desvio de caráter, medos, traumas, etc. Então, por isso, a formação e a liderança de um profissional é muito importante para que não se tenha negligências ou, pelo menos, evitá-las o maior número possível. Continuando sobre a formação dos profissionais da educação infantil, qual seria o papel da coordenação na formação desses profissionais? O papel da coordenação é mediar a parte de leis, políticas e diretrizes. A contribuição da coordenação para a formação desses profissionais é passar seus conhecimentos para que, através desses pontos, eles fiquem inteirados nas leis atuais. Agora, falando um pouco sobre o que o mundo passou nesses últimos anos de pandemia, você consegue nos dizer quais foram os principais impactos que você percebeu da pandemia na educação infantil? Acredito que, por não terem crianças com os mesmos hábitos que os delas, o egoísmo foi um dos pontos bem latentes. A disputa entre brinquedos, disputa de atenção, que até então tinham exclusivamente para elas. Eu também acredito que o apego aos pais e familiares ficou bem evidente, o que dificultou um pouco o acolhimento na volta às aulas.
E com essa pandemia, podemos notar que o consumo de telas pelas crianças aumentaram muito devido à falta de atividades externas. Então, você acredita que a tecnologia afetou a educação infantil de uma forma negativa ou positiva? Na minha percepção, tudo tem seu lado positivo e negativo. Eu não vejo somente o lado ruim, mas também não exalto a situação. A educação teve que trazer soluções para o problema, e a tecnologia veio a favor para isso. Um momento tão delicado, não poderíamos deixar nossas crianças excluídas do âmbito escolar. Então, mesmo com o despreparo dos profissionais da educação e não ter familiaridade em ensinar crianças de tão pouca idade através de videoaulas, se saíram muito bem nesse quesito, passando então atividades, brincadeiras, tudo envolvendo seus pais ou familiares. Já um ponto negativo foi o costume das crianças de ficarem em casa com seus pais, sem contato com pessoas ou hábitos diferentes. Sem contar também o apego e a dependência que criaram em cima da tecnologia. Como percebemos, na educação infantil é muito usado o modo lúdico de ensinar, que é o famoso ensinar brincando. Então, como são feitas as avaliações na educação infantil? Atualmente, como a alfabetização não é ensinada na educação infantil, o que é algo bem tardio no país, não tem como dar nota para a criança. Então, através da vivência com as crianças, são feitos relatórios individuais de cada uma, analisando o seu comportamento, seu índice de aprendizagem, alguma fala presente, alguma ação que chamou a sua atenção e tudo que envolve a criança e o seu desenvolvimento. Isso tudo é relatado no relatório e passado aos seus pais e responsáveis. Naila, muito obrigada pela sua atenção e pela sua participação. Foi muito legal o nosso bate-papo e acredito que vai acrescentar muito nos conhecimentos de quem ouvir. Estamos terminando por aqui. Se você puder deixar uma mensagem ou uma dica para os futuros profissionais dessa área, ficaremos muito agradecidos. Boa noite. Absorvam o máximo de conhecimento que puderem e se dediquem absurdamente. Essa é uma área muito delicada e de grande orgulho. Foi um prazer participar, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje iremos falar sobre práticas docentes da educação infantil e convidei a Margarete Franzini, professora de pré-escola, para responder algumas perguntas dos nossos espectadores. A nossa primeira pergunta é: qual a importância da pré-escola? Bom, é o início da formação cognitiva da criança, socioemocional e ética. Importante também mencionar o desenvolvimento da coordenação motora fina. Nesta fase, a criança desenvolve através da novidade, variedade e desafio constante. Bacana! Podemos dizer então que a pré-escola é essencial para a aprendizagem da criança, onde ela se descobre e até mesmo tem contato com outras crianças da mesma idade em ambientes diferentes. E me diz uma coisa, por que o brincar é tão importante nessa faixa etária? O brincar faz muita diferença no aprendizado da criança, estimula as inteligências, vivenciando e transferindo o aprendizado da brincadeira para uma realidade do dia a dia. Verdade, Margarete. Ainda mais, o brincar não é apenas diversão, mas sim uma socialização, confiança e convivência com outras crianças. E é importante a parceria entre a escola e a família nessa etapa? Sim, super importante ter a parceria entre pais e escola. A orientação em casa, baseada nos princípios da família, os acontecimentos do dia a dia na escola, compartilhar conquistas e novos desafios, enfrentando juntos o crescimento e o desenvolvimento da criança. Verdade, os pais realmente precisam saber como andam seus filhos na escola e o que se passa na rotina dele. E em cima disso, qual o papel profissional da educação infantil? Papel de mediador. Assumir o papel do conhecimento, permitindo dar ao aluno espaço para receber as informações, questioná-las e pensar por si só, e não receber passivamente o conteúdo, podendo então participar de forma ativa da própria formação acadêmica. Isso. E qual o valor da formação docente para a atuação da educação infantil? Na minha opinião, o maior valor é ajudar as crianças a crescerem em suas habilidades, leitura e escrita, ensinando ciências, instigando a curiosidade, as ajudando e transformando-as em seres protagonistas.
Ok, agora nós vamos responder perguntas dos nossos espectadores. Joana Padilha quer saber: tem relevância a participação da família na escola da educação infantil? Como disse anteriormente, a parceria entre escola e família tem uma relevância no processo de aprendizagem da criança. É o início de vida da criança, onde ela irá fortalecer o aprendizado, que levará para as próximas etapas da vida estudantil e pessoal. Legal. Agora o Cleiton Silva. Olá, gostaria de saber quais foram os impactos que a pandemia causou na educação infantil. O maior impacto da pandemia foi com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, fase de alfabetização e outras aprendizagens essenciais às demais etapas da vida estudantil. Ciclos de alfabetização incompletos podem acarretar reprovações e abandono escolar. Crianças de 0 até 5 anos têm contato com o mundo ao seu redor, desenvolvendo habilidades sociais e expressivas. Como consequência da falta de contato pessoal nas relações inter e intrapessoal, as crianças poderão sim estar afetadas no desenvolvimento cognitivo e principalmente socioemocional. Realmente, a pandemia teve um impacto muito negativo nessa área. Mas agora uma dúvida minha: a tecnologia, ela teve impacto na educação infantil? Entendo ser positivo quanto à utilização da tecnologia, ela sendo vigiada e utilizada a favor da educação. Com a pandemia, as famílias se perderam no controle sobre os filhos, uma vez que havia necessidade de continuar trabalhando. Então, a maioria dos pais deram liberdade aos filhos para a utilização de jogos e internet. Como principais resultados, conflitos familiares decorrentes do distanciamento e da falta de diálogo, a predominância de relações superficiais, falsa intimidade em que tudo é possível, dificuldade de aprendizagem decorrentes da dependência da internet, como falta de interesse ou foco, transtornos de ansiedade e déficit de atenção. Entendi. Esses resultados são assustadores. Mas como é feita a avaliação da educação infantil? Na minha opinião, deve ser contínuo, ou seja, a efetividade da aprendizagem precisa ser avaliada durante todo o trabalho. O objetivo é o desenvolvimento do aluno em todos os aspectos. Deve ser apurado conversas com o aluno, elaboração de relatórios bem definidos nas habilidades, pois é na fase até 5 anos que eles expõem os modos de agir, sentir e pensar. Olhar sempre a criança sobre seus interesses e personalidade. Dialogar com os pais para entender o contexto familiar também faz parte do processo de avaliação. Bacana isso, todo esse processo para avaliar cada aluno. E última pergunta, mas não menos importante. Queremos saber qual o papel da coordenação na formação dos profissionais da educação. Entendo que o papel da coordenação na formação dos profissionais da educação visa a importância da formação contínua como ferramenta do saber e de novas aprendizagens, considerando a eficácia do saber fazer em sala de aula, além de atender todos os requisitos necessários para excelência na educação. Margarete, muito obrigada pela sua atenção e pela sua participação. Foi muito legal o nosso bate-papo e acredito que vai acrescentar muito nos conhecimentos de quem ouvir. Estamos terminando por aqui e se você puder deixar uma mensagem ou uma dica para os futuros profissionais dessa área, ficaremos muito agradecidos. Boa noite. Foi um prazer participar. Espero ter tirado todas as dúvidas e ter agregado ainda mais os conhecimentos de cada um. Torço para que a cada dia mais pessoas vejam a importância do professor e de todas as etapas da educação e que a família esteja cada vez mais presente nesse processo. Muito obrigada e boa noite. Olá, boa noite. Me chamo Simone, estou cursando pedagogia e venho hoje abordar alguns pontos sobre as creches. Estou com a Débora, mãe do Enzo, de 3 anos, que frequenta uma creche privada em Guarulhos. Seja bem-vinda a esse bate-papo. Débora, sabemos que há alguns anos atrás as creches foram criadas no intuito de ajudar mulheres, mães, para que pudessem trabalharem tranquilamente
Enquanto isso, seus filhos estariam em um ambiente seguro. Nos dias atuais, para você, qual é a importância da creche? Ajuda no desenvolvimento e relacionamento com as outras crianças e nos possibilita deixar nossos filhos em um ambiente seguro com profissionais qualificados. Uma das atividades que usamos muito na creches, tanto dentro da sala de aula quanto ao ar livre, são as brincadeiras. Você, como mãe, qual a sua opinião sobre a importância do brincar? Na minha opinião, ajuda no desenvolvimento motor da criança e também influencia no aprendizado e na convivência das outras crianças. Já sabemos a sua opinião sobre a creche. E a relação de parceria entre creche com a família é importante e por quê? A creche com a família são um complemento, onde o trabalho conjunto ele contribui para a formação tanto escolar quanto no pessoal da criança. A parceria entre creche e família é de extrema importância. Um trabalho em conjunto, como você mesma falou. Agora me diga a sua opinião sobre a importância da participação da família na escola de educação infantil. Acompanhar o desenvolvimento da criança. Débora, continuando com a nossa entrevista que está muito interessante, vamos falar agora um pouco dos profissionais da educação infantil. Qual deve ser o papel do profissional na creche? Além de ensinar, estimular as crianças a gostar dos estudos de uma forma lúdica, preparando assim eles para um futuro promissor, pois ali é que começa toda a sua base. Mesmo o educador sendo um bom profissional, qual a importância da formação docente na educação infantil? É essencial, com novos conhecimentos didáticos para poder continuar passando um bom conhecimento. Em 2020, infelizmente, passamos por um surto na saúde, que deu início à pandemia. Quais foram os impactos sofridos por essa pandemia na educação infantil? Atraso no desenvolvimento escolar e relacionamento com outras crianças. Outra coisa que também percebemos nessa pandemia foi o uso contínuo das tecnologias por parte das crianças. Para você, quais foram esses impactos? Impactou diretamente na saúde, como por exemplo obesidade, estresse, e também deixou eles com muita falta de interesse nessas brincadeiras cotidianas, e principalmente nos estudos. Mediante a sua resposta sobre o impacto da pandemia, qual seria a sua avaliação atual na educação infantil? A educação infantil, ela infelizmente, ela necessita de maior atenção na parte pedagógica, pois os estudos estão muito atrasados. Agora me diz, avaliando todo esse processo que passamos, qual o papel da coordenação na formação dos profissionais na educação infantil? Fiscalizar e orientar os profissionais quanto ao desenvolvimento dos alunos e trazer novos conhecimentos para os profissionais, buscando assim uma harmonia entre o desenvolvimento do estudo e a qualificação dos profissionais. Débora, quero agradecer a sua participação com esse bate-papo bem interessante. E para finalizarmos, convido você para deixar uma mensagem para os futuros profissionais da educação infantil. Eu só tenho a agradecer a dedicação de cada um deles, pois eles são a base da formação do futuro das nossas crianças, que estarão ao seu lado diariamente. Olá, boa noite. Eu sou a Solange Aquino e hoje estou recebendo a Ingrid Fernandes, mãe da Laura, que frequenta a pré-escola da Rede Municipal de São Paulo. Iremos falar hoje sobre a criança na pré-escola. A partir dos 4 anos, é obrigatório a criança estar frequentando a escola. Ingrid, seja muito bem-vinda. Vou iniciar com a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual a importância da pré-escola? Oi, Solange, boa noite. Olha, a importância é extrema, porque essa é a fase da criança que a criança desenvolve o conhecimento do próximo, sabe? De entender que o mundo vai além do eu.
ela começa a entender que vive em uma comunidade. Além da interação, também levamos em consideração o desenvolvimento motor, né, nessa fase. Porque eu acredito que seja onde ela começa a desenvolver mais a coordenação motora. E isso dá para aprender em casa, mas que tempo para isso? Hoje em dia a mãe não tá mais em casa, né? Ela tá trabalhando. Então, sentar para exercitar essas coisas já não é uma opção. É aí que entra para a escola, para auxiliar nesse desenvolvimento. Ingrid, com essa resposta, você me deu várias atividades que são desenvolvidas dentro da pré-escola. Como você avalia a importância do brincar? Olha, eu acredito que a brincadeira seja a melhor forma de expressão e de aprendizado nesse momento. Estamos participando de um projeto no posto de saúde que a gente frequenta, chamado Brincar. E é exatamente isso, o desenvolver. Brincadeiras simples que nunca levamos em consideração, como escravos de Jó, por exemplo, desenvolve o tato, a coordenação, a dicção e também a visão periférica. E isso é incrível, coisa que hoje as crianças têm dificuldade de fazer por estar sempre no celular, querendo brincar, ver vídeos, enfim. Olha que bacana! Vejo que você é uma mãe bem participativa, Ingrid. Seguindo nesse caminho da sua participação, como você define seu relacionamento com a escola do seu filho? Bom, eu estou sempre em contato, né, com a equipe pedagógica da escola, da Laura, até porque eles fazem um acompanhamento mais de perto com ela, por ela ter uma necessidade maior na dicção. Eu a levo, a busco todos os dias na escola também. Isso traz um relacionamento mais próximo entre nós. Bom, falamos sobre a parceria da escola com a sua família. Agora, me fala um pouco sobre a importância da sua participação na vida escolar da Laura. Olha, para mim, eu estar presente nas reuniões, no dia a dia da vida escolar da Laura, ajuda na segurança que ela sente em ir para a escola, ficar lá, além de trazer aquela sensação de comunidade, de socialização, de presença da mãe, da família, que estamos por perto. Ingrid, estou gostando muito da nossa entrevista. Você é uma mãe muito participativa mesmo. Falamos um pouco sobre a escola como um todo. Agora vamos especificar. Me diz como você descreve o papel do professor na educação infantil. Ah, que bom, Solange. Bom, eu acredito que o professor seja a realidade da educação infantil, né? O papel dele, pelo menos na vida da minha filha, é extremamente importante. A escola é uma extensão da nossa casa e eu vejo no professor, além de um educador, um amigo, alguém em quem os nossos filhos acreditam e confiam. Isso é extremamente importante no desenvolvimento emocional mesmo das crianças. E qual a importância da formação docente para a atuação na educação infantil? Bom, assim como em todas as profissões, uma boa capacitação é de extrema importância para que o trabalho seja feito com perfeição. E é isso que esperamos para os nossos filhos, né? Uma pessoa capacitada para aquilo. Ingrid, infelizmente, em 2020 tivemos o início da pandemia pela Covid-19. E com isso, as escolas, assim como todos os serviços, foram prejudicados. Para você, como foi esse impacto da pandemia na educação infantil? Com a pandemia, tivemos um atraso enorme. Vejo pela diferença entre o que a Laura está aprendendo hoje, no último ano do EMEI, em comparação ao que a Camila aprendeu em seu último ano de EMEI. A Laura ainda está fazendo muitas atividades motoras, enquanto a Camila, nessa fase, estava voltada para as atividades motoras, mas com uma grande força em cima do conhecimento das letras. A tecnologia está extremamente introduzida no nosso dia a dia. E com a pandemia, ela ganhou uma força enorme, até mesmo na educação, né, Ingrid? Como você vê esse impacto na educação infantil? Olha, realmente, com a pandemia, as crianças ficaram bem mais ligadas em tablets e celulares, até mesmo para estudar.
mas acredito que o impacto dependa muito de como os pais lidam com isso. Por exemplo, na minha casa, as crianças têm um horário para ficarem na internet, para não ter esse impacto negativo no desenvolvimento delas, né? Mas a tecnologia veio nesse momento e a partir desse momento, né, a partir da pandemia, para acrescentar em todos os aspectos, sempre sendo utilizada conscientemente. Ainda mais por crianças, né? Que, como a gente falou antes, precisam brincar para desenvolver sua coordenação motora e a criatividade também. Ainda falando sobre os impactos da pandemia pela Covid-19, como você avalia o desenvolvimento na educação infantil, Ingrid? Ah, Solange, criança é sempre uma grande novidade, né? Não dá para ser muito parâmetro, pois elas têm uma facilidade de adaptação incrível. Mas falando especificamente da Laura, eu vejo que o desempenho dela tem sido dentro do esperado para a idade dela. Agora me diz, como você vê o papel da coordenação na formação dos profissionais da educação infantil? Então, a coordenadora da escola da Laura, além de super presente no dia a dia e desenvolvimento das crianças, sempre me auxilia, assim, com relação aos professores. Devido ao tratamento da Laura também. Ingrid, quero agradecer pela nossa entrevista. Não haveria melhor convidado para responder as nossas perguntas. Pelo que eu entendi, você tem 3 filhas em fase escolar. Quero te parabenizar pela mãe super participativa que você é. Para finalizarmos a nossa conversa, deixe uma mensagem para os nossos futuros profissionais da educação infantil. Muito obrigada, Solange. Foi muito legal esse tempo aqui, poder responder a pergunta de vocês. Bem bacana. Olha, minha mensagem é para que vocês tenham muita paciência, tanto com os pais quanto com os alunos. Eu sei que é bem difícil lidar com certos tipos de pais, mas vocês serão inestimáveis na vida das nossas crianças. E parabéns pela escolha que vocês fizeram na formação de vocês.